pessoal, bora começar mais uma série de estudos? A última série foi de flores e folhas, aqui a fotinho. E antes disso a gente estudou frutas e vegetais, a fotinho. E agora nós vamos atender os pedidos dos seguidores. O pessoal que respondeu lá a caixinha de perguntas lá do Instagram me fizeram várias sugestões muito interessantes e eu escolhi 5 delas para fazer nossa nova série de estudos, tá? Então, hoje vamos responder essa caixinha. Acompanhe aí. Oi, pessoal! Vamos lá para nossa quarta aulinha da série dos pedidos dos seguidores. Dessa vez me pediram orquídea. Como orquídea é um tema assim amplo demais, obviamente, como o pessoal já me conhece aí, eu gosto de fugir um pouco do tradicional. Por 2 motivos. Primeiro, para não ficar na mesmice, que eu acho que é aí que a gente começa a testar e a estudar de verdade, quando a gente sai da mesmice. E segundo, porque essa orquídea eu tenho aqui no meu quintal e ela floriu essa semana. Então eu tirei uma foto muito boa dela e achei conveniente, tá? Eu não sei o nome dela, eu ainda não descobri. Mas depois eu tento descobrir, que não é tarefa fácil descobrir o nome exato de uma orquídea com tantos nomes científicos por aí, né? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui uma rodelinha de MDF mesmo. Já tava aqui. Eu falei, acho que ele combina com essa orquídea aqui. Vou fazer talvez um enfeite de mesa, porta, um quadrinho, sei lá. E usa criatividade. A proposta aqui é pintar a orquídea. A função, cada um dá a sua. Vamos lá. Eu sempre evito de usar pincéis que nem todo mundo tem acesso. Mas dessa vez eu vou pedir licença e vou precisar usar um pincel que nem todo mundo tem acesso, que é o de luz crescente. Quem me acompanha há um tempo aí sabe que é meu pincel favorito, mas ele parou de ser fabricado. Tem o pincel da Royal, que o nome dele é Half Moon, que também é vendido aqui no Brasil. Mas também não é simples de achar. Na loja da Dani, na Encantos e Cores, ali de Sorocaba, ela tem site, ela também pode vender esse tipo de pincel, tá? Esse aqui é da Loyal Cornell, ele não é mais fabricado, então não se encontra mais para comprar. Mas é meu estoquezinho pessoal, são pincéis que não duram tanto quanto os outros. Eu tenho pincéis aqui de 10, 12 anos de uso e estão inteiros, porque eu conservo bem. Esses aqui já não dura tanto, porque como a boa parte da técnica que a gente usa para aplicar ele é técnica seca, então o desgaste é muito maior. Eu vou pegar um aqui muito velho, que já tá assim. Olha a situação desse. Esse aqui é 1/4. Esses dois aqui, todos esses são 1/4, ó. Esses dois já estão meia vida já. E esse aqui já morreu faz tempo, só que eu deixo ele aqui para alguma coisa que eu queira fazer numa madeira muito rústica e eu não quero terminar de acabar com os outros. Aí eu acabo deixando ele aqui para alguma situação de emergência para não estourar o outro. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Não tenho. Não. Então dá pra ver que esse é o meu tamanho favorito também, né? Porque eu tenho 4 deles e os 4 já estão quase de morte morrida. 4 não, 3. Esse aqui é o menorzinho. Esse aqui é o fiotinho. Esses dois aqui já são
maiores, que é o de meia polegada. Esse aqui é um bem novo, vamos dizer assim, né? Com pouco uso. Esse já tá ficando já reto quase. Esse ainda tá arredondado. Então essa é a aparência de um pincel seminovo, tá? Se vocês pegarem um pincel de cerdas duras e tentar fazer a mesma técnica, vai dar? Eu ouso dizer que não, porque a minha pétala é pequena e desse tamanho aqui, as versões desse pincel aqui com um tamanho menor, as cerdas ficam com menos controle do que os maiores, porque eles têm um pouquinho mais de movimento e aí você perde um pouco o controle, tá? Então, como a gente vai fazer linhas, literalmente, esse aqui é muito duro, esse aqui é mais confortável, tá? Mas, na ausência desse, o que tem para hoje é esse, tá? Então é o que tem. Tente não usar um muito velho, porque você vai lixar a sua peça, vai começar a passar brilho para sua peça, e aí o efeito que você precisa dar não vai ficar legal, tá? Dá para usar, mas a precisão, quando você tá trabalhando coisas pequenas, é que é onde esse pincel não atende tanto. Mas para áreas grandes ele atende normal, tá? Eu vou deixar aqui meus pincéis. Vou usar. Achei um maiorzinho aqui. Outra opção é você usar o língua de gato normal. Mas aí você precisaria usar um pincel velho. Por que velho? Porque técnica seca estraga a ponta do pincel. Então, se pegar um pincel que ainda tá super novinho, igual esse daqui, ó, tá com a ponta certinha para fazer esse tipo de técnica, você vai judiar. Ele não foi feito para isso. Pincel de cerdas duras foi feito para isso, tá? Mas se você tiver um bem velhinho desse, pode ser uma opção, tá? Então vamos lá. Essa nossa orquídea aqui, a gente vai começar de trás para frente, tá? A cor do fundo é verde oliva. A cor das pétalas eu coloquei verde pistache. Isso, verde pistache. A cor de base da pétala da frente é lilás, tá? Ela é toda manchada, mas são manchas fáceis de se fazer, porque são manchas sólidas, não é textura nem nada, pelo menos lá atrás. A textura da pétala da frente vai ser um pouco mais desafiadora. Mas vamos por partes sem desespero. Eu vou pegar aqui esse pincel 225, que ele tem uma ponta legal, vai ajudar a gente a fazer os formatos aleatórios das manchas com mais segurança, tá? Eu peguei aqui o arandano e vai ser a cor das manchas em cima desse verde, tá? Então, o pincel sempre hidratado. Eu vou fazer as manchas. As manchas parecem gotas de tinta. São formatos orgânicos, como é o nome, a palavra do momento, né? Então, eu vou fazer as manchas aqui agora. Não tem segredo, é só cobrir. Se precisar, eu vou repetir mais uma camada. Então, eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão monótono, tá?
Então vamos lá, gente. Essas pétalas de trás, elas não vão dar muito trabalho além desse das manchas, tá? Eu só preciso iluminar e escurecer um pouquinho de uma maneira geral elas, tá? Elas são levemente vincadas no meio, então elas têm uma dobrinha assim, tá? No caso assim, né? Porque é pra cima. Então é uma coisa sutil, não vai ser nada muito difícil de fazer. E isso a gente faz com a sombra seca com esse pincel, tá? O pincel que você tem, obviamente, né? Eu vou iluminar com o verde alecrim alguns pontos dessa área verde aqui, tá? Não tem problema se você encostar um pouquinho nessas áreas mais escuras, tá? Aliás, não tem problema nenhum. A luz está vindo ligeiramente de cima para baixo. Então é uma iluminação meio bem sutil. De trás para frente ela tá no meio de um tronco de uma árvore, então então, tá vendo que eu tô conseguindo chegar bem na pontinha da pétala sem fazer sujeira? Com outro pincel eu não consigo fazer isso. Ele vai fazer sujeira no fundo. O corte desse pincel é bem diferente. Tá? Agora a gente vai fazer os vincos. Pode ser com essa mesma cor, não tem problema. Então eu vou fazer uma área de luz um pouco mais ampla, mas bem clarinha em relação a essa área que a gente fez aqui agora, tá? Essa cor aqui só vai aparecer depois que a gente escurecer em volta. Eu deixei uma linha aqui no meio, tá vendo? Ó, sem a cor clara. É ali que eu vou escurecer. E eu vou fazer esse mesmo veio aqui, esse vinco, em todas. Da mesma forma. Essa linha central não pode ser reta, reta, reta. Ela tem que estar ligeiramente curvada, acompanhando o movimento da pétala, tá?
Olha só a dimensão que dá só o fato de eu ter deixado o meio com essa leve nervura. É uma coisa muito sutil e que faz uma diferença gigantesca. Aqui, nessa junção aqui de todas as pétalas, que é onde sai do caule, vamos dizer assim, ela é levemente mais clara, tá? Eu vou secar. Não dá pra fazer com esse pincel, porque é muito pequenininho e muito em cima desse pedaço. Então eu vou fazer com o pincel redondo. Pode ser com angular também. Eu preciso clarear em volta dessa parte aqui, tá? É como se a parte que estivesse saindo do caule fosse levemente mais clara. E eu gosto de usar o pincel redondo para essas ocasiões, assim, pelo fato dele dar uma flexibilidade maior do que o angular. Então, são cantinhos, são áreas mais incômodas de você ficar girando o braço para poder posicionar o cantinho do pincel angular, tá? Então, eu acho o redondo para essas ocasiões mais ágil, mas nada impede de usar o angular, tá? É só uma opção a mais de trabalho, né? Essas 3 pétalas estão recebendo um pouquinho mais de luz, então esse pedacinho que a gente está clareando agora é um pouquinho mais claro do que as outras de baixo, tá? É apenas o ângulo que elas estão em relação ao sol. Fica parecendo que esse pedacinho aqui é mais claro, tá? Então, eu vou passar mais um pouquinho. Já deu uma clareadinha, tá? Esse pedacinho aqui é mais claro. E eu vou aproveitar e vou dar uma intensidade de luz aqui, ó. Usando a técnica de com pincel limpo e fazer o degradê. Essa sombra aqui poderia ser feita com um angular bem tranquilo. Só tô aproveitando o fato de eu já estar com o pincel aqui na mão. Eu vou trocar a água do meu tanquinho, que tá com muito vermelho. E eu preciso de uma água um pouquinho mais limpa pra gente começar a fazer um pouquinho mais de sombra em alguns lugares, tá? Então eu vou pausar o vídeo e volto em 2 minutinhos pra gente terminar essas pétalas aqui, colocar a cor escura. E a gente já volta. Então vamos lá, vamos continuar.
Deixa eu pegar aqui minha corzinha aqui. Então vamos lá. Quando a gente tem duas cores tão próximas, e você fala assim, você tem um verde e agora você tem um vermelho juntos, como que você vai sombrear isso daí? Você vai fazer uma sombra em cada área com cada cor com a sua cor de sombra? Nossa, isso vai dar um trabalho. Então, o ideal é você escolher uma cor que combine com as duas. Assim você faz uma sombra só por cima das duas áreas, tanto da verde quanto da vermelha. E uma das cores que a gente pode fazer isso é o sépia. O sépia é uma cor relativamente neutra, porém ele é ligeiramente esverdeado, eu acho. No meu olho ele lembra um pouco verde. Agora, se você tem alguma outra cor por baixo, como por exemplo uma cor muito branca ou muito próximo do branco, eu já acho que o sépia deixa encardido demais. E aí eu vou optar pelo concreto, que é mais claro, ou pelo grafite. Mas o grafite já é mais azulado. Então, tudo vai depender da cor de fundo que você tem, né? Da cor de base, no caso, né? Mas nesse caso aqui, o sépia, eu vou conseguir sombrear os dois. Se eu colocasse o grafite aqui, o grafite no verde até ia ficar bom. Mas o grafite em cima do vermelho já não ia ficar tão bom. Ia ficar um pouquinho roxo. Não ia ficar legal. Então vamos lá. Tô aqui com o meu pincel crescente. Deixa eu abrir aqui minha imagem de referência que eu fechei sem querer. E vamos lá. Então assim, a gente iluminou. Essa iluminação é muito sutil, é para evidenciar o vinco que tem no meio da pétala, tá? Então, a gente já fez o tom claro, então agora a gente precisa escurecer esse vinco central, o vinco central e essa região próximo dessa pétala aqui, tá? Eu, por economia de braço, vou sujar essa área que eu já cobri. Vou sujar aqui. E depois eu venho com a cor de base aqui e faço a correção, tá? É mais prático desse jeito. Então vamos lá. Com o sépia. Nessas pétalas aqui de cima vai só no centro. É muito sutil. Não precisa fazer forte. Porque se você fizer forte demais, ele vai roubar a cena. E não é essa a intenção, tá? Tá? Olha só. A estrutura central da pétala já existe. A gente já consegue ver a ondulação da pétala. No caso dessas duas aqui, ela tem o centro mais escuro e um pouco de sombra enquanto encosta aqui, tá? Então eu vou fazer o centro aqui da estrutura. É bem sutil. Nesse caso aqui eu vou escurecer essa região próxima aqui. Como a luz vem de cima. Só que eu vou escurecer e não vou encostar nessa nervura central. Eu vou deixar uma área clara aqui. Porque se eu encostar, vai ficar uma coisa só, tá? Então eu só vou escurecer esse pedacinho que fica aqui perto desse centro da nossa orquídea, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Faço a estrutura central mais escura.
E vou sombrear só esse lado da pétala aqui, sem encostar. Porque se eu encosto, vira um bloco só e aí não faz muito sentido. Muito fácil de fazer, não tem segredo. Agora com o angular, eu vou reforçar esse clarinho que tá aqui em volta. Depois de secar, eu vou sombrear com o próprio sépia só a separação das pétalas, tá? Essa aqui tá atrás, essas duas estão por cima, inclusive por cima dessas, tá? Então, a gente precisa fazer essas sombras aqui só nesses encontros aqui próximos, tá bom? Deixa eu secar para não correr o risco de borrar. Então, vamos lá com a cor alecrim, que é a mesma que a gente usou. Eu só vou reforçar aqui. A ideia de reforçar aqui não é para deixar mais claro, é só acertar o encontro aqui das cores. Para dar acabamento aqui nessa região, tá? Isso. E aí, na hora que eu for passar o lilás ali de novo, já vai ficar melhor. Vou aproveitar que eu tô com esse pincel, vou reforçar essa luz aqui que a gente já fez. Só que eu não vou até o final, é só até a metade mesmo. E só. Agora a gente já vai entrar com o sépia. Vou secar de novo. O sépia a gente vai usar bem pouquinho, que é só a divisão das pétalas. Então vamos lá. Essa pétala aqui de cima, ela tá por baixo das demais. Então eu faço a sombra nesse cantinho aqui, nesse cantinho e subo um pouquinho. Deixa eu por perto. Então, ó, eu faço só um pouquinho aqui e subo um tiquinho. Essa subida é apenas para você arrematar a sua pincelada. Vou tentar fazer aqui do lado de cá. Sobe. E tô numa posição ruim. E termina ele com o pincel inclinado, ele termina a pincelada bem certinho, tá? É só isso que é para fazer com esse sépia, tá? Essas duas pétalas estão por cima dessa e dessa, tá? Mesmo estando iluminado aqui, a gente vai fazer a sombra, que é para ficar essa pétala por cima, tá? Porque assim, pelo fato destas pétalas estarem atrás dessas, como a luz tá vindo de trás para frente, então elas recebem um pouquinho mais de luz nessa pontinha aqui, tá? É um pouquinho confuso, mas... é um risquinho praticamente, né? E aí, para dar acabamento, a gente faz a mesma coisa aqui, só no contorno da pétala. É bem pouquinho, gente. O acabamento que o angular dá fica muito bonito, então isso ajuda bastante. Uma saltada, né?
Então, eu vou pausar o vídeo, vou fazer a limpeza aqui desse pedacinho. É rápido, porque é só uma sujeirinha, mas não precisa, né? Vamos economizar tempo no vídeo que vai ficar longo. E já volto. Então vamos lá, já fiz a limpeza, já passei um leve risco aqui para eu não me perder. E é o seguinte, esse miolinho aqui, ele tem umas voltinhas, umas caidinhas, umas ondulações. E a gente só vai conseguir perceber essas ondulações por conta da posição das manchas. Ela é toda manchadinha de roxo aqui. As manchas são muito aleatórias e bem disformes, não são regulares. Porém, a gente consegue ver um padrão. Nessa área aqui central, aqui desse... Vou chamar de pétala, embora não seja. Nessa área central aqui, elas acompanham o formato. Mesmo sendo traços irregulares, ela faz esse acompanhamento. Nessas duas voltinhas que vocês veem aqui, ó, é uma ondulação, uma voltinha de pétala. Então, os risquinhos vêm da voltinha e continuam, vêm da voltinha e continuam. É importante fazer essa voltinha, essa ondulação, para que a gente consiga ver a movimentação da pétala. Se a gente passar direto, ela vai ficar uma pétala lisa, tá? Na ponta, já são manchas bem irregulares, não tem que passar risco, não tem que passar nada, tá? São manchinhas, batidinhas da pontinha do pincel, tá? A mesma coisa aqui. Vamos tentar imaginar um sapato, como se aqui fosse o cano do sapato. Então, um sapato de cano alto, por exemplo. Então, essa parte aqui seria o cano do sapato. Então, ele é fechado, né? Onde a gente põe o pé. Vou fazer assim. E aí, as voltinhas, as manchas, também vão acompanhar o mesmo movimento, tá? Aqui em cima, no topo, já é... Eu não sei dizer o nome desse pedacinho. É um pedacinho amarelo. Provavelmente é onde sai o pólen ou alguma coisa nesse sentido, tá? E é onde acaba aqui esse pedaço meio complexo, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer as manchas. A única coisa que eu preciso me preocupar é nessa volta aqui, ó. Que é a divisão, na teoria, entre o cano do sapato e a parte de baixo. Essa divisão, ela é mais clara em relação à cor que eu vou fazer agora. Então, eu tenho que tentar manter esse pedacinho mais claro, tá? Senão a gente coloca a tinta mais clara depois. Não é um problema. Mas, vamos lá. Vou usar o violeta escuro. E vamos construir as manchas. E depois a gente vai fazer a sombra, a luz, etc. Não tem muito. A dificuldade dessa parte são as manchas, tá? Tentar construir as manchinhas de uma maneira mais convincente e respeitando as ondulações. Essa é a parte difícil, tá? No risco, vai ter as ondulações bonitinhas, tá? Então vai ser fácil para vocês acompanharem. Mas eu coloquei um pouquinho mais de zoom aí na tela. Então vocês vão conseguir ver. Tá no máximo do meu zoom. Então vamos lá. O risco que eu vou fazer é irregular. Então, enquanto eu vou fazendo o traçado, vou apertar, vou soltar, vou apertar, vou soltar, vou descontinuar a linha e dar umas bolinhas, tá? Então é bem irregular. Solto. Vou fazer de cá para lá por conta da onde a mão encosta para não fazer um borrado. Ó, essa é a voltinha que eu mencionei.
Conforme essa voltinha vai vindo pro centro, ela vai diminuindo a intensidade dela, ela vai ficando mais retinha. Ó, você vê aqui, ela tá bem curvada, ela diminui, 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 tá aqui tá quase reto, pro próximo ficar também quase reto. Quase reto porque a gente não tem nada reto na nossa pétala aqui, né? Não sei se vocês conseguiram identificar esse padrão, que é esse leque. Esse leque é importante vocês fazerem a construção dessas linhas respeitando esse leque. Elas não são coladinhas. Algumas são mais grossinhas, outras são mais fininhas. E assim a gente vai construindo aqui nossas... Aí aqui eu já tenho a voltinha de novo. E mais uma voltinha aqui. Que acaba no nada, tá? Vou deixar secar e depois provavelmente eu vou fazer mais uma camada nesses pedacinhos que são maiores, tá? Então vamos continuar fazendo as manchas. Aqui no nosso cano da nosso sapato. Então a posição aqui já muda, tá vendo? Mas a estrutura de traço é a mesma. Eu só preciso deixar esse vãozinho aqui, tá? Embora as linhas se conectem, elas vão se conectar, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas é importante traçar as duas regiões e depois fazer a conexão, fica mais fácil. A conexão precisa ser curvada, porque é uma parte que faz isso aqui. Então tá vindo a linha de baixo e sobe, assim, melhorou. Então tá vindo na linha de baixo e sobe. Esse é o movimento que a gente tá vendo aqui, ó. Ela tá indo na linha de baixo e sobe. Papel. Acho que é só um pedacinho. Assim. Tem uma reta. Certo? Mas se eu dobrar... Olhando assim, eu vou ter uma linha reta e sobe. Ter uma linha reta e sobe. Essa é a visualização que a gente tá vendo disso daqui, tá? E aí, essa conexão aqui, a gente vai fazer essa junta aqui, vamos dizer, ó. É esse vinco que a gente precisa fazer e precisa ser curvado. E um pouquinho mais fininho também. Prontinho. Aqui em cima, tem uma voltinha aqui. Eu tenho uma ondulação literalmente desse jeito aqui. Então, vou fazer a linha de novo. Só que eu vou fazer a ondulação. Ó. Aqui. Essa é a ondulação que a gente vai fazer agora. Que é aqui, ó.
uma voltinha, tá? Então, a linha vem, passa por cima e continua. Então, eu preciso fazer esse C aqui, ó. Tá? É o que eu vou fazer aqui. É pequenininho, mas é o que eu vou fazer aqui, ó. Depois, com luz e sombra, a gente vai evidenciar melhor o formato dessa voltinha aqui. Conforme vai chegando no centro, ele vai ficando um pouquinho mais reto. Mas é isso aqui, esse tipo de observação, que você vai conseguir entender as ondulações. Ó, por de pertinho ainda. Aqui, ó, tá vendo? Tudo em formatinho de C. E é uma... Fugiu a palavra. Uma prega de roupa. Literalmente, tá? Então, faz a curvinha na prega e continua retinho para cima. Uma leve distorção de continuação. Tá? Não é simples, não. Tem que colocar música. Vamos lá. Enquanto tá pensando ali. Então, a gente já construiu essas linhas aqui. Agora, nesse pedaço aqui de cima, são manchas bem aleatórias, tá? Parecida com essas daqui, tá? Mas eu não vou fazer as manchas agora, porque essa região aqui, ela é levemente amarelada embaixo e bem amarelinha nesse pedacinho do meio. Então, eu preciso primeiro passar essa cor embaixo para depois fazer as manchas roxas, tá? Então, eu vou deixar esse pedacinho por último. Agora, eu vou fazer as manchinhas aqui da ponta. Elas são... Eu tenho a impressão que elas são aquareladas, porque elas abrem um pouco. Então, eu vou hidratar a área e vou fazer algumas manchas com água. Depois que secar, eu venho com a tinta pura por cima para fazer umas manchas mais escuras sem água, tá? A ideia é só fazer com que a tinta abra um pouco. E aí as nossas manchinhas ficam mais parecidas ainda com a da nossa flor. Olha, eu só tô batendo o pincel aqui, fazendo movimentos bem aleatórios. O importante é ter a água aqui, porque aí a tinta abre. A borda aqui precisa ficar livre. Não encoste essas manchinhas na borda. A borda é quase branca. Então, a gente vai colocar mais uma iluminação ali. Algumas dessas manchinhas encostam nessas linhas que a gente fez. E deixa secar. Assim que secar, a gente volta fazendo o mesmo tipo de pincelada doida aqui. Mas a intenção é escurecer. Vou escurecer onde ficou um pouquinho claro aqui nessas manchinhas aqui. Tem alguns respingos aqui assim no meio, umas bolinhas assim, ó. Aproveite e já faço isso agora. Gotinhas assim.
pôr mais um pouquinho de tinta aqui para ficar um pouquinho mais escuro nessas linhas aqui. Umas bolinhas soltas aqui. Agora eu vou preenchendo esses buracos aqui. Sem o critério do padrão, vamos dizer assim, né? Que a gente já fez o padrão, agora é só preencher. Esse pedaço que já tá seco, já vou retomar ali para escurecer algumas manchinhas aqui, batendo o pincel com tinta nos mesmos lugares que a gente bateu antes. E aí eu vou ter uma camada de tinta mais clara embaixo que abriu com a água e a outra por cima que vai ser mais escura. Tô inclinando aqui a cabeça para ver onde tem água, para não encostar o pincel onde ainda tá molhado. Passar o secador para secar essa área aqui. Vamos lá. Para mim já tá bom do mancho. Eu vou pegar o verde alecrim e vou passar uma camada aqui em cima nessa área, tá? Eu acho que ainda precisa clarear, não vai ser suficiente. Eu vou pegar o verde soft. Uma gotinha só, porque é uma área tão pequena. E vou passar aqui em cima. É mais claro, mas eu vejo um pouquinho acinzentado, meio encardida na cor. Então eu vou secar, eu vou passar mais uma camada do verde soft, mas eu vou sujar esse verde soft com CEP. Só que aí, essa cor suja vai ser só na região de fora. E não
aonde sai o pólen. Onde sai o pólen é amarelo, então eu não vou passar essa cor aqui. Eu tô com amarelo limão aqui. Eu vou misturar ele com um pouquinho do verde alecrim para não ficar tão aceso. E aí eu vou fazer essa pecinha aqui do meio. Então agora com as partes já definidas, eu posso fazer as manchinhas roxas aqui. Só que essas manchinhas roxas desse pedaço aqui, eu vejo um pouco avermelhadas. Então, eu vou misturar um pouquinho do arandano nesse violeta que a gente tá usando aqui, tá? E vou escurecer um pouquinho com o sépia. Aí, eu vou fazer manchinhas aleatórias e pequenininhas aqui. Gotinhas. Aí já não é muito miudinho para fazer. Vamos lá. Vamos continuar fazendo umas manchinhas aqui. Aqui na frente não tem, é só atrás. Umas manchinhas aí. Na hora que a gente começar a colocar sombras, vai ficar melhor. Vamos lá. Eu tenho algumas sombras aqui, que ela é bem roxinha, que o pincel angular não vai ajudar. Então, a gente vai usar o pincel redondo. Só que eu vou pegar um pincel redondo maior. Pra gente conseguir não ter tantas marcas de pincel, tá?
Então, eu vou hidratar aqui o pincel. Já vou deixar o pincel mop aqui do lado. E vamos usar o roxo aqui. Vamos diluir. Então, primeiro eu vou me concentrar nessa área central aqui, ó. Esquece lá em cima, só nessa parte de baixo aqui. E essa cor aqui, nessa aguadinha aqui que a gente tá fazendo, a gente só vai colocar em cima desse padrão que a gente construiu aqui, tá? A gente não vai encostar aqui. Esse pedaço aqui já é mais claro, então ele não recebe essa veladura, tá? Com pincel limpo eu vou tirando a marca de... construindo aqui o degradê aqui. Com o branco, a gente vai iluminar... Olha, quase que eu faço uma cara. A gente vai iluminar só as extremidades externas. Só que eu não posso usar o angular, porque senão vai cobrir o que a gente fez. Então, como que eu vou fazer? Eu vou hidratar onde eu quero fazer essa luz. Vou fazer por partes, porque seca rápido. Venho com o branco levemente diluído, não aguado. E vou encostando a pontinha do pincel aqui onde eu pus a água. Vai iluminar, vai abrir. E eu não vou encostar onde tem as manchinhas roxas. Vai ficar bem natural. Se achar que precisa, com o pincel limpo, faz o degradê aqui para não ficar com uma marca muito dura da tinta, tá? Então, vamos lá. Agora vamos daqui para cima. Vou fazer exatamente o mesmo processo de veladura nessa área aqui que tá com a pétala... Com a pétala não, com a linha reta, tá? Mas eu não vou chegar na voltinha que a gente fez. Essa voltinha aqui é mais clara. Então, vou com os dois roxos também. Então, eu vou sombrear de baixo para cima, inclusive essa voltinha aqui, essa bolinha. E não encosto em cima. Com pincel limpo, eu faço o degradê aqui para não ficar com marca de pincel. Eu vou aproveitar o pincel e vou fazer a sombra embaixo aqui da... Esse pincel aqui ficou grande para essa área. Vou pegar o menor.
Vamos lá. Agora com o violeta cobalto. Sem encostar nessa ondulação aqui que a gente fez. Põe a tinta nessa região central aqui e vem com o pincel limpo e faz o degradê. Essa linha branca aqui, ó, que vocês estão vendo, que agora dá para perceber que é a curva que a gente fez. Ficando ela clara desse jeito, fica mais fácil de a gente ver o movimento que a gente comentou aqui, ó, dela curvada assim, tá? Essa área aqui é bem mais escura, então vou colocar um tiquinho do sépia nesse violeta aqui, para deixar ele mais escuro e a gente não ficar aqui até amanhã. Mas o importante é deixar essa região mais clara aqui. Nada impede de você vir com branco e colocar, mas não vai ficar a mesma coisa, tá? A gente pode até chegar com o branco aqui e dar uma ressaltada nesse daqui, mas não vai ficar igual se a gente deixar ele desse jeito aqui. Eu vou pôr um pouquinho de branco daqui a pouco, mas se você conseguir fazer isso aqui evitando a área, fica mais natural do que colocar branco por cima, tá? Então agora eu vou usar um angular pequenininho, porque esse pedaço aqui de cima, a sombra é só embaixo da onde saiu o pólen. É o angular menor aqui. E vamos seguir a sequência dos roxinhos aqui, que é o violeta escuro e depois o cobalto. É exatamente embaixo dessa pecinha. Não vou expandir até embaixo, tem que ficar branquinho, tá? A próxima cor, que é o cobalto, eu vou fazer mais fininha, não vou expandir tanto. Porque o contorno, vamos dizer assim, essa conexão das duas peças faz uma sombra bem intensa. Vou usar o sépia daqui a pouco. Aproveitar e fazer só a lateralzinha aqui. Agora o sépia. Que é bem escuro mesmo. Eu vou fazer uma coisa aqui de licença artística. Eu vou fazer uma sombra aqui embaixo pra gente ressaltar essa voltinha que a gente fez, tá? Mas é clarinha, porque eu não quero escurecer. É só pra dar acabamento aqui, ó.
com o primeiro violeta. E dá um pouquinho mais de ênfase nessa voltinha que a gente fez. Muito clarinho, que tinha muita água. Aqui é uma cavidade, aqui é a nossa prega, depois desce, tá? Então, essa preguinha aqui precisa ficar clara. Então, a sombra vem só na cavidade e nessa parte que desce. Por isso que essas linhas estão curvadas, tá? Para indicar que é uma preguinha igual de tecido, tá? Bolinha aqui. E já acabou, pelo menos aqui. Eu vou fazer um pouquinho de branco aqui, que é hidratar e encostar o pincel fino com o branco. Vamos lá, gente, falta pouco. Falta pouco. Vamos fazer agora esse ET aqui. Esse ET aqui do centro. Eu peguei a cor melão. Uma gotinha assim de nada, porque a área é muito pequena. E ela tem uma ondulação aqui que parece um sorriso. Então, primeiro eu vou clarear um pouquinho a ponta de baixo e clarear um pouquinho a ponta de cima, tá? E na sequência eu entro com esse sorriso com a cor melão, tá? Eu vou fazer uma sombra aqui, nessa quina aqui, com a misturinha de arandano que a gente fez. Que é uma forma meio estranha, mas eu consigo ver um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Então, vamos iluminar a pontinha de cima. Tudo com pincel fininho, porque não tem manobra aqui para um pincel maior. Então, o biquinho de cima é bem branquinho. E tem um pouquinho dessa cor embaixo. Tá? Agora a gente vai fazer o sorriso com o melão. É literalmente um sorriso, gente. Só que o centro, ele continua sendo amarelo. Então eu faço o sorriso e venho com o pincel limpo para fazer o degradê.
pra dentro, né? Eu vou secar um pouquinho. E pra ajudar, porque parece ser uma cavidade esse sorrisinho. E pra ajudar a ter essa impressão de que é um pouquinho profundo, eu vou misturar um pouquinho do sépia com melão. Pra gente ter uma segunda cor aqui de sombra. E aí eu vou ajudar aqui pra não ficar amarelo em cima do amarelo. E a gente não conseguir entender muito bem o que tá acontecendo aqui. Tá? Eu vou pegar a cor que a gente usou no fundo desse negocinho aqui. E vou só acertar o contorno aqui, que tá um pouquinho emborrado, é muito pequenininho, eu não consigo enxergar direito. E vou acertar o biquinho branco. Pontinha branca. Preciso escurecer um pouquinho mais ainda essa sombra aqui de baixo. Tá? Eu vou pegar esse mesmo pincel aqui, eu vou acertar aqui com o cobalto e o sépia. Sem chegar lá no final. Na foto é praticamente preto. Mas eu não vou pegar o preto porque eu tenho o sépia aqui. O sépia já tá de bom tamanho. Tá? O que eu vou fazer com esse sépia misturado com o cobalto? Eu vou intensificar um pouquinho essas linhas que estão subindo aqui. Elas ficaram um pouquinho escondidas. E aí vai ajudar a evidenciar um pouquinho elas. Fazer um leve contorno aqui para ajudar no acabamento. Essa mesma cor. Porque aqui é uma região clara, né? Então eu não consigo ver o final da forma. Então esse contorno aqui vai ajudar. Aqui não precisa porque tem um contraste tão grande de cor que não vai fazer diferença. E por último, vamos iluminar a pontinha dessas pétalas de trás. Tem uma leve iluminação na extremidade com o verde pistache e um pouquinho do verde limão. Do verde limão, não, amarelo limão. Para não ficar amarelo, a gente mistura com verde pistache. Vou usar o pincel bem fininho.
Mas é mais amarelo do que verde, tá? E vamos fazer a pontinha da pétala. E um leve contorno, mas não é na pétala inteira, é só em alguns pontos. E aí você vai... Não pode ser reto igual de canetinha, como eu costumo falar. Tenta ser irregular. Uma hora mais fininho, outra hora mais grosso, outra hora dá uma falhadinha. Isso traz um pouco mais de naturalidade pro seu traço. Tá? Se achar que a finalização da pincelada foi muito brusca, você vem com a água e faz um degradê só para ela acabar sumindo. E aí você não tem uma marcação tão forte. Não vai até o final, é só um pedacinho. Só que a gente tem uma pontinha mais iluminada. Quase um triângulo ali na ponta de cada pétala. Vou girar aqui para facilitar aqui. Deixar que o pincel liner também é melhor. Fica a seu critério. Nesse pedaço que eu achei que ficou marcado demais por conta do contraste, então eu venho com a água e dou uma diminuída na intensidade. Tem um pouquinho aqui, tá? Um tiquinho aqui. Então, assim, é como se fosse a espessura da pétala, que ela só aparece dependendo da forma com que o sol bate. Então, não é sempre que a gente consegue ver. Não é bem um contorno, mas... E eu tô torta, assim, porque eu abaixei a câmera pra ficar bem pertinho. Então, ela tá no meu campo de visão pra tela no computador. Então, eu tô super torta, além de estar pintando uma coisa super pequena. Tá aqui a nossa orquídea. Não sei vocês, mas eu gostei muito. Ficou bem bonita. Amanhã, se tiver um dia bonito,
e a minha flor ainda estiver lá, eu não sei como é que ela tá hoje. Andou fazendo frio. Quem sabe ainda tem uma florzinha lá dessa. Tinham 3 ou 4 flores lá na mesma plantinha. Vamos ver, quem sabe ela tá lá ainda? Eu vou lá e tiro uma flor, uma fotinho das duas juntas. Ixi, fica show de bola, hein? Mas tá aqui. Espero que vocês tenham gostado da orquídea. Não esqueça de se inscrever lá no meu site. O link tá aí na descrição. Se inscreve lá para poder receber o material em PDF com o risco, a tabela de cores, os nomes dos pincéis. Nesse caso, a foto é minha, então eu vou mandar a foto de referência. Nem sempre eu consigo mandar a foto de referência, porque às vezes é um desenho meu, enfim, às vezes eu tiro da cachola. E aí não tem foto de referência perfeita para acompanhar. Mas quando tem, eu mando. E tá aqui. Gostei muito da minha florzinha. E espero também que vocês tenham gostado, tá? Então, até semana que vem, que tem mais um pedido dos seguidores. Vocês tenho certeza que vocês vão gostar. É assim, paixão nacional, hein? Um beijo pra vocês. Até a próxima.